Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Zóia. Então, dando sequência naquele vídeo que eu fiz sobre tendências pedagógicas, eu fiquei de fazer uma segunda parte no dia seguinte, acabou que aconteceram várias coisas e acabou não dando para fazer. E só agora eu retomei esse trabalho, tá? Então é o seguinte, hoje, antes de eu começar a colocar essas escolas que nós vamos falar hoje, essas tendências, é bom que fique bem claro que a ordem que eu escolhi é a ordem que está aqui na página que eu pesquisei, né? Por isso que as escolas liberais vieram antes e agora nós vamos falar das progressistas, né? E é interessante que a gente coloque também que eu sou partidária da ideia de que se um professor não se sente à vontade com uma determinada tendência, é melhor que ele não siga essa tendência, porque senão ele vai se confundir, vai atrapalhar, ou seja, e as crianças começam a perceber que você não está à vontade ali. Então é bom que você esteja à vontade. Agora, claro, que se existe uma determinação estatal que a escola tem que seguir aquela linha, aí não tem jeito, né? Então é importante que a gente conheça todas elas, ou pelo menos essas que são as principais, para a gente poder trabalhar essa questão de uma forma... Bom, quanto mais coisa você conhece a respeito, melhor, né? E você fica mais livre também, né? Então, hoje nós vamos trabalhar as tendências pedagógicas progressistas. Começando. O que elas fazem? Elas analisam de forma crítica as realidades sociais cuja educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social, explicando o papel do sujeito como um ser que constrói a sua realidade. Ela assume um caráter pedagógico e político ao mesmo tempo. É dividida em 3 tendências. Bom, como vocês viram aqui, a gente já não tem como escapar nessas tendências de uma abordagem política, né? E nós vamos ver um pouco do porquê disso nessas tendências. A primeira tendência que nós vamos falar é a libertadora. Essa é a escola, a tendência que realmente é a do Paulo Freire. Quando eu mencionei o Paulo Freire na primeira parte do vídeo, que muita gente acha que é aquela renovada, né? Eu falei por quê? Porque uma boa parte das escolas brasileiras trabalha com essa tendência renovada da escola liberal, da tendência liberal da educação. E como esse pessoal, né, que não entende nada de nada, acha que aquilo ali é Paulo Freire. É o pessoal que não entende nada de nada que acha isso.
entende? E na realidade não é. Então, o Paulo Freire, a tendência dele é claramente progressista e libertadora, né? Então, aí vamos ao conceito disso aqui. O papel da educação é conscientizar para transformar a realidade, e os conteúdos são extraídos da prática social e cotidiana dos alunos. Ou seja, o aluno ele já chega na escola com alguma bagagem, e essa bagagem, seja social, seja cultural, seja de que ordem for, essa bagagem é levada até a escola, né? E isso é trabalhado dentro do contexto da aula, tá bom? Então, os conteúdos pré-selecionados são vistos como uma invasão cultural, né? Então, você vai trabalhar uns conteúdos lá da Europa, lá da Conchichina, isso já dá uma certa invasão, né? É complicado isso, né? Mas bem que eu acho que é para isso que a escola serve, para que você tenha uma visão mais holística das coisas, né? Mas tudo bem. E a metodologia é caracterizada pela problematização da experiência social em grupos de discussão. A relação do professor com o aluno é tida como horizontal, em que ambos passam a fazer parte do ato de educar. Inclusive, tinha uma frase num dos livros do Paulo Freire, que é a pedagogia da autonomia, não confundir com a do oprimido, é a da autonomia, que o professor, ele diz basicamente que o professor aprende ensinando, e ao ensinar, e os alunos ensinam no momento que aprendem, né? Ou seja, é um caminho de vai e volta, né, desse aprendizado, né, que tanto o professor se nutre das coisas que os alunos trazem, né, quanto os alunos também exercem esse papel de trocar experiências, que é uma coisa interessante, né? E não repara a bagunça aqui do lado da mesa, por favor. A outra tendência progressista é aquilo que é um tanto quanto possível que se confundam as coisas aqui, né? Porque é a tendência libertária, né? Essa é a que eu simpatizo bastante, e vocês vão ver por quê, né? Ou seja, o Paulo Freire é da tendência libertadora. Aí temos aqui a tendência libertária, tá? Ou seja, uma coisa não é igual à outra, embora tenham semelhanças, tá bom? Então, a escola libertária propicia práticas democráticas, pois acredita que a consciência política resulta em conquistas sociais. Os conteúdos dão ênfase nas lutas sociais, cuja metodologia é
está relacionada com a vivência grupal, ou seja, o professor torna-se um orientador do grupo sem impor suas ideias e convicções. Aqui tem um aqui que tá meio... bom, a situação é a seguinte. Nessa escola, os alunos fazem muito mais do que a escola libertadora. Ou seja, os alunos tomam muito mais decisões. Entende? É como se, de repente, eles fossem, aos poucos, se acostumando a ser gestores do próprio processo educacional. E como é que eu posso dizer? Eles não só fazem isso como uma iniciativa individual, como também grupal. Ou seja, eles tudo aprendem a discutir as coisas em grupo, né? O grupo toma conta do grupo, né? Então, você tem, por exemplo, uma aula onde cada aluno fica encarregado de um processo lá da aula. Aí você vai... aí eles discutem entre eles o que cada um vai fazer, o que eles... Então, eles vão adquirindo essa autonomia para desenvolver suas próprias... o seu próprio material. Geralmente essas aulas são dadas assim em círculos. Os alunos não precisam de carteira. Carteira é uma coisa opressora. Eu acho muito opressora, né? Carteira é uma coisa que oprime pra caramba. E vocês não fazem ideia do quanto. Você pode sentar todo mundo no chão, em círculo, daí você conversa, você tem um ambiente todo favorável à troca de ideias, todo mundo olhando na cara de todo mundo, ou seja, não tem uma nuca na sua frente, por exemplo. Por que eu acho que essa questão das carteiras enfileiradas é uma coisa opressora, uma coisa meio... que reprime? Primeiro porque se você for observar direito as coisas, você vai perceber que a posição que os alunos costumam sentar nessas carteiras já divide muito a sala. Já cria uma classe, uma divisão de classes ali, né? Então, você tem, por exemplo, os alunos que sentam na frente, os professores geralmente prestam mais atenção nesses alunos. Eles acabam se destacando um pouquinho mais porque eles estão cara a cara com o professor, né? Praticamente o professor acaba dando aula mais para eles do que para os outros. Tem a turma do fundão que fica bagunçando, tem aquela turma do meio ali, então isso já dá uma certa dividida. Então, se você quer uma educação mais igualitária, né, o círculo é a forma da igualdade, né? O círculo é o que permite essa interação mais igualitária dentro da sala de aula, tá? É basicamente isso.
aqui, e por fim, nós temos a escola, a tendência crítico-social dos conteúdos. Então, nesse caso, a escola tem a tarefa de garantir a apropriação crítica do conhecimento científico e universal, tornando-se uma arma de luta importante. A classe trabalhadora deve apropriar-se do saber. Ou seja, o cara não tem que ser só braçal, ele tem que saber o que ele está fazendo, os direitos dele, enfim, para ele ter essa libertação, né? Ou seja, se livrar desse negócio da exploração. Ele precisa conhecer o que ele está fazendo para ele poder batalhar pelos seus direitos, certo? Então, é uma escola que adota o método dialético, esse que é visto como o responsável pelo confronto entre as experiências pessoais e o conteúdo transmitido na escola. O educando participa com suas experiências e o professor com sua visão de realidade, tá? Então é uma tendência muito interessante também, justamente porque no momento que você começa a discutir possibilidades futuras de trabalho, essas coisas, o aluno já sai da escola entendendo o que é para ele fazer para que ele não seja um explorado, né? Então é isso. Aqui temos as referências bibliográficas que foram usadas, que é o livro Democratização da Escola Pública, a Pedagogia Crítica Social dos Conteúdos, do professor José Carlos Libânio, e o outro, Escola Democrática, do Demerval Saviani. São as duas fontes utilizadas nesses dois vídeos, né? E, enfim, como vocês veem, são três tendências, mas são três tendências muito parecidas, mas tem sutis diferenças, tá? E também temos uma terceira parte que eu vou fazer na forma de live, porque eu vou precisar usar uma tabela, e como eu não sei colocar tabela numa edição, né, a pessoa que ainda não aprendeu, né, então eu vou fazer na forma de live, porque daí eu posso compartilhar a tela e mostrar a tabela durante a live, tá? Então é isso. Eu fico por aqui e eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada. Tchau.